É preciso dar crédito onde crédito é devido, tá? O Lula conseguiu acabar com a autoescola para CNH. Parabéns ao Lula, tomou uma decisão correta. É uma decisão no sentido libertário, no sentido de diminuir a presença do Estado na vida das pessoas. Aqui no Brasil é simplesmente ridículo a quantidade de testes e coisas que você tem que fazer para tirar carteira de motorista. É um processo burocrático, longo, cheio de coisa. Compara isso com a maior parte dos países. Nos Estados Unidos, a maior parte dos estados americanos, você tira a CNH no dia. Hoje eu vou tirar minha CNH. Você vai lá no DMV, que é o Detran deles lá, leva os documentos, faz uma provazinha, você sai no dia com a CNH, dependendo do estado. Tá? Tem alguns estados que tem algumas coisas a mais, né? E é lógico, isso aqui apenas diminuiu um pouco a burocracia absurda que é tirar a carteira de motorista aqui no Brasil. Não acabou, não. Continua com um monte de prova, um monte de exame inútil, né, e coisas absurdas. Eu abandonei minha carteira de motorista, eu não guio mais, não tenho mais CNH, porque é um saco esse negócio de ficar fazendo exame de vista, exame de não sei o que lá e coisa e tal. Eu abandonei minha carteira completamente. Hoje em dia eu uso Uber para tudo mesmo, né? Eu tinha carro, em 2013 eu vendi meu último carro, nunca mais tive carro depois de 2013, sinceramente não sinto falta nenhuma. Faço tudo que eu tenho que fazer de Uber ou de transporte público, e aqui onde eu moro, eu sei que esse é um luxo que não é para todo mundo, tem lugares que é difícil, Brasília é impossível você viver sem carro. Mas aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, é perfeitamente razoável, não tem problema nenhum. Dá para viver sem carro sem problemas. E esse negócio de CNH é um saco, meu. É um saco essa porcaria. Então, é um caminho, é um passo na direção correta do Lula. Agora, duas coisas importantes nessa história aqui. Primeira coisa é, o STF vai deixar, porque, de novo, quem manda no Brasil agora é o STF, meu amigo, não é mais o governo. O governo não quer dizer nada. Tem que ver se o STF vai deixar. A Associação das Autoescolas já entraram na justiça chamando o Xandão a dar a opinião dele sobre esse assunto, né, que é mais importante que a do Lula. E a outra coisa nessa história, vocês já repararam, se fosse o Bolsonaro ia ter um monte de estudo no Jornal Nacional, não porque Bolsonaro vai matar 400 milhões de pessoas, porque as pessoas agora vão começar a atropelar todo mundo, porque não tem que fazer mais aula de autoescola. O Lula tomou essa medida aqui e ninguém está falando nada, o pessoal achando lindo, realmente facilita e coisa e tal. A medida está correta. Mas lembra, o Bolsonaro acabou com aquela porcaria do simulador. Tinha um simulador, cara. Tu era obrigado a fazer uma aula de simulador, cara, na autoescola. Olha o absurdo que era isso. O Bolsonaro acabou com isso. Podia ter acabado com as aulas também. Podia ter acabado com tudo de uma vez só. Então, crédito para o Lula por ter feito essa mudança libertária aqui, né? Então tá aqui, ontem, dia 1º de dezembro, foi aprovado pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, as novas regras da CNH, tá? Infelizmente, ainda não está disponível na página do CONTRAN a íntegra da resolução. Eu procurei essa resolução porque eu queria ler a resolução, entendeu? É bom você ler para entender o que está escrito ali mesmo, né? O que a gente tem só é a propaganda do governo. A propaganda do governo está linda, a propaganda está maravilhosa aqui, ó. A norma passará a valer após ser publicada no Diário Oficial da União, o que deve acontecer nos próximos dias. Então, neste momento, ainda não está valendo, mas deve acontecer aí nos próximos dias a publicação no Diário Oficial da União e pronto, ninguém mais vai precisar contratar autoescola. Veja, se você está começando a aprender a guiar agora, é muito provável que você acabe contratando uma autoescola para aprender, né? Porque ninguém nasce sabendo guiar, né? Agora, se você já tiver alguém que possa te ensinar, alguma coisa assim, ou você já souber guiar, é muito mais fácil. A norma passará a valer após ser publicado, e aí o que está acontecendo? As inscrições em autoescolas estão desabando, porque muita gente se inscrevia em autoescola exatamente por conta da necessidade, né? Você tinha que ter autoescola para poder passar na prova. Era uma inutilidade completa. Eu falo para vocês, meus filhos fizeram CNH há pouco tempo atrás, tiveram que pagar a fortuna que é, e fazer não sei quantas horas de aula, e hora teórica, eu acho que era 40 horas teóricas de aula, né? E, cara, sendo que a aula teórica era você entrar e ficar vendo um filmezinho de uma aula lá sobre as plaquinhas e não sei o que lá, e regra de direção, coisa que ficava ridículo. Simplesmente não tem quantidade de informação para passar nessas aulas todas, mas a autoescola te cobra 40 horas de aula, né? E aí o pessoal levava baralho para ficar jogando buraco na aula lá, enquanto ficava passando a gravação ali que ninguém prestava atenção. Ou seja, um absurdo completo, né? E teve outras vantagens aqui, outras mudanças. De novo, eu só acredito quando eu ver a coisa publicada. Eu quero ver o texto publicado aqui, mas o que eles estão dizendo aqui é muito bacana. Aqui. Eles falam o seguinte, olha só. As novas regras não alteram algumas etapas do processo. Você continua tendo que fazer a prova teórica e prática. Inclusive os exames médicos, que são absurdos e totalmente desnecessários e uma besteira danada.
Aí, teste de psicotécnico, aquele negócio que, caramba, pra quê? Só pra dar emprego pra psicólogo, não é nada. Você vai pra porra nenhuma aquilo ali, né? Bom, como é que era? O curso teórico tinha que ter no mínimo 45 horas de aula na autoescola. Cara, um absurdo isso. A prova escrita sobre legislação e direção defensiva. Aulas práticas de direção, no mínimo 25 horas de aulas práticas de direção. Prova prática no volante. Se aprovada, a permissão para dirigir enviada pelos Correios e vale por um ano. Depois de um ano, sem cometer infrações graves, a maior parte do pessoal prefere ficar um ano sem guiar, para não ter problema, e o motorista pode pedir a CNH definitiva, né? Como é que fica agora? Não tem mais nem obrigatoriedade de aula teórica e a aula prática é apenas 2 horas, que pode ser com a autoescola ou com o instrutor autônomo. Então isso daqui é uma coisa positiva, porque as pessoas continuam precisando que alguém ensine elas a guiar, né? Isso é uma coisa necessária, né? E as autoescolas hoje em dia é que fazem esse papel. Você tem que ir na autoescola, por quê? Porque você tem que ter as aulas teóricas e não sei o que lá. Agora que você não precisa mais de aula teórica, você pode ir só com o instrutor, pô. O instrutor te dá o livrinho lá, dá uma estudada desse livrinho aqui. Aí você tem que decorar aquelas plaquinhas, tudo maluca que tem lá, aquelas plaquinhas idiota. Tem que decorar aquilo, tá? Porque na prova vai cair, você vai ter que saber aquelas plaquinhas. Depois você pode esquecer tudo. Para guiar de verdade, você pode esquecer aquela porra toda. Mas para fazer a prova, você tem que lembrar. E fazer as aulas práticas, né? E aula prática, alguma coisa você vai ter que saber, porque passar na prova não é fácil, tem que fazer baliza, tem que fazer um monte de coisa, parar na subida, essas coisas todas, dependendo do estado, tá? Tem estado que é mais fácil. Ou seja, vai continuar fazendo aulas práticas, no mínimo 2 horas em autoescola ou com instrutor autônomo, já muito mais barato do que 25 horas aula, né? De aulas práticas, e prova prática no volante. Ou seja, a prova prática continua. Se for aprovado, o processo é o mesmo. Você recebe uma permissão para dirigir, que vale por um ano. O ideal é você simplesmente guardar isso na gaveta e não guiar durante esse um ano para evitar qualquer problema. E aí, depois de um ano, você recebe a sua CNH definitiva, né? Então, aqui, ó, a resolução prevê que deixará de existir uma carga horária mínima pré-definida para as aulas teóricas. Excelente isso. As aulas teóricas poderão ser presenciais ou remotas. Agora, o conteúdo você tem que aprender. Então você pode fazer isso remotamente. Parece que vai ter um site de EAD para você aprender isso. Pô, excelente, porque realmente, cara, é uma inutilidade. Ah, tem que decorar aquele monte de símbolozinho de placa. Tem que decorar aquelas porra, é fácil pra caralho. E também escolas públicas de trânsito. Não entendi isso aqui não, tá? Aulas práticas. A resolução estabelece a figura do instrutor autônomo. Com isso, não será obrigatório fazer aulas práticas em autoescola. Muito melhor, realmente. O candidato poderá usar o seu próprio veículo nas aulas práticas, desde que esteja acompanhado por um instrutor autorizado e que o carro atenda os requisitos de segurança do Código de Trânsito Brasileiro, né? Então, excelente notícia. O próprio carro também pode ser usado na prova prática. Para você fazer a prova no Detran, você tem que ter um carro, né? E isso é um outro problema. Muita gente, a autoescola cobrava pelo carro, porque tinha um monte de requisito do carro e coisa e tal. Você acaba tendo que pagar a autoescola para fazer esse carro, né? A notícia é ótima, acho bacana, acho um passo correto. Agora, ainda acho que a parte de exames é muito chato, essa parte de exame médico é muito chato, essas coisas. E além disso, essa prova também não é uma besteira, isso, as provas aí mundo afora são muito mais simples, porque a verdade é assim, essa prova não testa coisa nenhuma, meu amigo. A pessoa aprende a guiar mesmo quando ela começa a usar o carro mesmo, é guiar de verdade, e a verdade é essa. Ninguém aprende em autoescola. A autoescola você aprende o básico do básico, né? Passar marcha, essas coisas. Aliás, passar marcha cada vez menos pessoas aprendem, né? O Brasil já está entrando também na onda do câmbio automático, tirando o pessoal mais velho que aprendeu com carro manual. Realmente é uma besteira. Para que aprender câmbio manual, né? A menos que você vai ser piloto de corrida, né? Não tem porquê. Câmbio automático muito mais fácil, coisa e tal. Enfim, então isso daqui é uma coisa extremamente positiva. Agora, me pergunto, por que o Lula faria uma coisa dessa, né? Além da questão da eleitoral, né? Tá fazendo suas vésperas da eleição para dizer que é bonzinho, coisa e tal, e tá correto, bacana, realmente, ganhou ponto comigo o Lula com isso daqui, ótima notícia, né? Mas tem um outro fator por trás disso daí. Você sabe que o Lula ama a indústria automobilística. O que está acontecendo no Brasil é que cada vez menos gente tem carro. Eu sou um exemplo desse. Eu parei de fazer minha autoescola, de ter minha CNH, porque tem que fazer aqueles exames de vista e coisa e tal. Não é fazer exame de vista. Eu preciso de óculos, é verdade, mas eu consigo passar, eu enxergo bem, não tem problema nenhum. A questão é o saco de você ter que ir lá no Detran, aí marcar, aí no médico, aí o médico, aí os médicos têm um esquema aqui no Rio de Janeiro, que eles forçam você a fazer outros exames, tá? Você vai no médico para fazer o exame de vista, que tem que fazer para renovar a CNH, eles te forçam a fazer outros exames para ganhar mais dinheiro, entendeu? E aí, ou seja, eu chutei isso pro alto, falei, não quero, foda-se CNH, não quero mais isso.
E com menos gente com CNH, o pessoal compra menos carro. E se compra menos carro, atrapalha as indústrias do Lula, né, que não estão vendendo carro aqui no Brasil. Ninguém é maluco de comprar um carro no Brasil, com o absurdo que é a indústria para tirar CNH e a indústria de multa também, que o pessoal cobra multa de qualquer coisinha aí que você faz na rua. Um absurdo completo, né? Aí o Lula está meio que tentando ajudar as empresas de automobilismo para tentar reverter isso daí. Não acho que vai conseguir, tá? Mas pode ser que é o que ele está tentando, né? Outra coisa curiosa, como eu falei para vocês, é o fato de que, bom, aqui, a resolução não existe ainda, tá? Não está publicada ainda. Estão falando aqui das maravilhas todas e não sei o que lá, mas publicada ela não está ainda. E, de novo, se fosse o Bolsonaro falando isso, ia ser muito engraçado. Não, porque Bolsonaro tá matando as pessoas. O Bolsonaro tentou uma coisa muito bacana, que foi acabar com a indústria da multa, né? Porque realmente é uma idiotice esse negócio de radar. Devia ser proibido radar em rodovia, né? Aliás, o Código de Trânsito Brasileiro inteirinho deveria ser acabado com essa porra. Não serve pra porcaria nenhuma isso, essas regras de estacionamento, não sei o que lá. Um absurdo isso, só pra ganhar dinheiro mesmo em cima das pessoas, né? Mas imagina se fosse o Bolsonaro fazendo isso, iam cair pra cima dele. O Lula não, o Lula pode. Então tá bom, tá ótimo, conseguiu, parabéns ao Lula. Agora, outra coisa que eu digo para vocês é que quem manda no Brasil hoje em dia é o STF, não é o Lula, né? O Lula tenta fazer alguma coisa. Agora a Federação das Autoescolas vai ao STF para tentar derrubar as novas regras da CNH. Vamos ver o que o dono do Brasil mesmo, Alexandre de Moraes, decide sobre isso. Ele que vai dar a palavra final, como demais em tudo no Brasil, é ele que dá a palavra final nessas coisas todas, né?